quais seriam os seus top 3 fundos imobiliários aí, na sua visão, que estão baratos para investir agora, mas para a galera estudar, não é indicação, deixando claro aí. E vamos lá, fundos imobiliários baratos hoje, a gente vai encontrar nos fundos de tijolos, né? Eu gosto muito dos fundos de lajes corporativas, embora eles tenham apanhado muito nesses últimos 2 anos, né? Então, tem fundo imobiliário que está sendo negociado a 0,6, 0,7 o seu valor patrimonial. Caramba. Ou seja, seria um sem BO desconto nenhum. de quase 30% de um potencial de upside aí para o investidor de quase 30% apenas se voltar ao valor justo, né? Então eu acho que tem muito fundo barato. O JSRE está nessa condição. E por que está tão baixo assim, apanhou tanto? Porque tem vacância, ou seja, tem alguns imóveis que não estão alugados. E obviamente isso é ruim para o investidor, porque se o imóvel não está alugado, não tem essa receita do aluguel, o dividendo não vai ser tão alto. Então, para o curto prazo, realmente, eu acho que não adianta essa visão de comprar esse tipo de fundo imobiliário barato, tá? Porque no curto prazo a gente não vê esse gatilho de mudar assim rápido. É uma construção. Agora, quem tem o longo prazo, acho que vale a pena olhar sim. No setor de logística, tem fundo imobiliário barato também. Se eu não me engano, o XPLG 11 está sendo negociado quase com 10% de desconto, né? E é o segundo maior fundo que tem na Bolsa Brasileira. O HGLG, que é o maior fundo que tem um desempenho exemplar ao longo dos últimos anos, esse não tá barato. Mas vou deixar essa ressalva aqui para todo mundo. Não olhe só os fundos baratos. Olhe também os que têm muita competência e histórico de retorno. O HGLG, por exemplo. O HGRU, que é um fundo de renda urbana. Então ele também tem desempenhado muito bem, tem imóveis muito, muito bons. Acho legal o HGRU, é um case diferente, né? Por que a gente fala renda urbana? Porque ele não é nem escritório, nem logística. Eles são prédios na cidade. Então ele tem como inquilino Pão de Açúcar, se eu não me engano, escolas, faculdades. Então, onde a localização, o ponto, ele é muito importante para essas empresas. Então são imóveis que eles tendem a ter um aluguel por muito tempo e se o inquilino sair, facilmente ele vai ser realocado, né? Alocado para outra instituição. Então, acho que vale a pena ficar de olho. Cara, interessante, eu ia pedir para você explicar do HGRU, né? Esse tipo de fundo, você já explicou aí. Bacana, interessante. Né? E tem muita gente... Eu só ia perguntar, não entra residencial, né, nele, no HGRU? Não entra residencial. A classe de residencial em fundos imobiliários no Brasil é muito pouco desenvolvida ainda, né? Eu nem acompanho tanto porque tem poucos fundos e eles não têm até um valor patrimonial tão grande assim. E é engraçado até olhar, porque no mercado americano, os fundos residenciais são muito gigantescos. Bombam, né? É verdade. Bombam muito, né? Mas aqui no Brasil, por enquanto, ainda não caiu na graça. Eu acho que é porque também tem muita questão legislativa, né? Que o risco é muito maior, né? Porque se o inquilino deixa de pagar, ele dificilmente vai ser despejado, né? Entra em processo. A legislação acaba dificultando muito para quem aluga nesse setor, né? Acho que as classes mais desenvolvidas que a gente tem aqui são os de lajes corporativas, que são os escritórios, que praticamente começou a indústria só com escritórios, hoje nem é mais tão queridinha assim, né, de todo mundo. O setor logístico, né, galpões logísticos, centros de distribuições próximos a grandes capitais, esse daí é muito bom também. Shopping center é uma classe bem desenvolvida, né, eu acho que dos fundos de tijolos são as principais classes, aí a gente tem muita coisa de renda urbana, tem alguma coisa de... até hospitais, tem alguma coisa residencial também, mas eu acho que essas classes são as maiores. Interessante. Eu ia perguntar, ia falar assim, tem muitos investidores, até novos, que chegam na bolsa e acabam olhando só o PVP. Até a gente mesmo fala bastante sobre PVP e acaba perdendo a oportunidade. Por exemplo, nos fundos de tijolos, como você mesmo estava falando, tem uns que foram colocados há 10 meses atrás, podem ter sido colocados. O que analisar, então, em um fundo, no caso agora eu tô falando sobre mais os tijolos mesmo, ao se investir? O fundo de tijolo, ele tem como o principal ponto, de repente não é nem tão fácil de achar assim, mas é a qualidade do imóvel.
Então precisa saber se o imóvel tem qualidade técnica mesmo, né? Se ele é bom, a estrutura dele. A localização é fundamental num fundo de tijolo. Então, se for um fundo de logística, por exemplo, ele tem que ser um galpão bom, que sirva para as empresas que vão utilizá-lo e que seja próximo a alguma grande capital, né? Se ele tiver essas características, provavelmente ele sempre vai ter inquilino, então sempre vai ter esse dividendo entrando e provavelmente ele vai conseguir reajustar esse contrato para frente. Então, por quê? Muita gente quer aquele imóvel. Assim também com os escritórios e mesmo os shopping centers. Então a gente consegue ver isso. Eu acho importante também ver histórico da gestão, né? Então desse fundo, de outro fundo, os gestores foram competentes, tem um histórico de muitos anos, né? Trabalhando nessa área. Preço, o preço ele importa, então se ele tiver num preço bom, olhando para o valor patrimonial, e aí eu acho que vale fazer essa análise aí um pouco mais trabalhosa também, de olhar quando foi feito esse laudo do valor patrimonial. Foi há 10 meses? Foi há 12 meses? Foi mês passado? Né? Então acho que vale acompanhar isso. Isso dá para ver no relatório gerencial que os fundos disponibilizam todo mês ou a cada 3 meses. E de repente até ficar olhando também algumas notícias do mercado imobiliário mesmo, fora os fundos imobiliários, se aquela região, aquele bairro, quanto que está um metro quadrado daquele bairro, né? E aí você consegue comparar com o VP do fundo de tijolo que você escolheu, né? Você vê se está justo. E você ia perguntar alguma coisa? Não, eu ia falar, é interessante porque geralmente a galera fala, analisa, né, a localização, mas não explica como você vai analisar se é bem localizado ou não. Exato, você consegue ver através do mercado físico mesmo. Liga na imobiliária e pergunta quanto tá, né? Interessante. E sobre os fundos imobiliários de cemitério? O que você acha sobre? Cara, curioso, né? Curioso eu sou a favor de todas as classes. Eu acho que o instrumento do fundo imobiliário é para desenvolver o mercado imobiliário e qualquer coisa que for imóvel é bacana. Só que é muito atípico, né? Muito difícil de você fazer essa análise. Eu nunca tive essa vontade de ser sócio um pouquinho dono de um cemitério, né? Mas enfim, e você vê que é muito volátil, né? Sim. Esse fundo de cemitério. Enfim, não é uma classe, um setor que eu esteja de olho. Eu também nunca fui atrás, assim, pra investir, não tenho interesse, mas sempre me vem essa... Comprar a terrinha, pô, pedaço de terra. Não, obrigada.